Olá, seja bem-vindo ao canal Eduardo Gomes, advogado de trânsito. Sou especialista em direito de trânsito e no vídeo de hoje a gente vai tratar de uma situação bastante lamentável que vem ocorrendo com frequência. Golpe do recurso de multa. Cuidados na hora da contratação de um profissional para recorrer. Esse vídeo aqui hoje é mais um alerta para você e um recado também para as pessoas que possuem um processo de multa, de suspensão da habilitação, de cassação da habilitação, cancelamento de carteira provisória ou qualquer tipo de processo relacionado à habilitação e também ao veículo. A gente tem notado, inclusive alguns Detrans já têm até noticiado isso, o fato de algumas pessoas que têm esse tipo de problema contratarem uma pessoa equivocada ali, que ocasiona mais prejuízos a ela. E, tecnicamente, ali ela não foi defendida da forma como deveria ser e não tem uma boa prestação de serviço, quando, na verdade, ela caiu num golpe. E a gente vai entender aqui como funciona esse golpe e como você consegue identificar ali esses riscos também e os cuidados que você deve tomar na hora da contratação e também os deveres que a pessoa que você contratou, o que ela tem que fazer na prestação de serviço perante você. Vamos aqui entender como funciona e vamos iniciar o nosso vídeo. E para uma notícia que saiu recentemente, Detran alerta usuários quanto ao golpe do recurso de multa 2023. Peguei os trechos mais importantes aqui que nos interessam. Segundo o Detran, os golpistas entram em contato com condutores que tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial do Estado para notificação de suspensão ou cassação da habilitação. Então você está em casa, né, tranquilo, ou no seu trabalho, chega alguém no seu WhatsApp ou por SMS, nas suas redes sociais, falando que você teve uma penalidade de suspensão ali no Diário Oficial. E aí começa a causar um grande terror em você. Começa ali causar uma pressão para uma contratação, e aí vamos recorrer, vai ter a carteira suspensa, já está bloqueada. Às vezes você tem até prazo para recorrer, mas a pessoa fica te ameaçando que você aí na pressão acaba ali cedendo a esse tipo de golpe. Segundo a matéria, o golpe está na prestação de serviço fraudulenta. As empresas, que na maioria dos casos não são do Mato Grosso do Sul, entram em contato com o condutor notificado e oferecem o serviço de recurso contra a penalidade. Então, o que ele quer é oferecer um suporte de serviço para você recorrer dessas penalidades, principalmente de suspensão e cassação. Só que algumas pessoas nem se dão, algumas empresas, aliás, nem se dão ao trabalho de verificar qual infração o condutor cometeu para que seja feito o recurso. O Detran informa que recebemos diversos recursos de infração de velocidade superior, quando na verdade a acusação é de embriaguez. Então, um processo é de uma infração, a empresa ou o golpista entra em contato com a pessoa, causa um terror nela, a pessoa cai no golpe, contrata, e essa defesa sem qualidade nenhuma. Apresenta ali um modelo ali que encontrou na internet e praticamente situações que sequer vão reverter essa penalidade, esse processo, por mais que tenha até um erro processual ali presente. E você vai encontrar muito disso na internet também. Existem pessoas ali mal intencionadas que vão entrar em contato, que vão te enganar, vão prometer para você que consegue cancelar a penalidade, vão garantir o êxito. Então, se você pesquisar também, você encontra alguns sites robotizados que diz que faz o recurso em 3, 5, 10 minutos. E aí eu te pergunto, o Estado, por meio de profissionais muito bem qualificados, procuradores do Estado, advogados do Detran, servidores concursados que estudaram, que fazem uma acusação contra você. Você acha que o modelinho da internet, essa suposta facilidade que você ouviu de que vai ganhar causa, que é causa ganha, como o pessoal costuma dizer, que um modelinho, vamos recorrer ali para ganhar um tempinho, acha que isso vai resolver? A resposta é muito óbvia que não. Então, primeiro ponto, quando você realizar a contratação de um profissional, o cuidado que você tem que tomar é se esse profissional, entre aspas, ele está mais te pressionando, causando desconfiança, ou te causando ali uma confiança ali, te passando tranquilidade, mostrando as estratégias defensivas que podem ser aplicadas a seu caso, para que você tenha também uma zona de conforto mental e não uma zona de pressão mental, onde você fica ali com ansiedade decorrente das informações fraudulentas que estão te passando. Então, a recomendação é que o usuário fique atento na contratação
da defesa dos recursos contra as penalidades. Lembre-se que, de outro lado, existe um processo sério contra você. E muitas pessoas recorrem de qualquer jeito. E aí tem aquele limite, ninguém ganha o recurso de multa. Será? Por que será? Porque a grande maioria dos tipos de pessoas ali que recorrem sem um fundamento jurídico, sequer analisa um processo, sequer solicita cópia do auto de infração, sequer solicita a notificação para ver se os requisitos obrigatórios estão presentes, sequer consegue raciocinar numa estratégia jurídica defensiva em favor do condutor. Então, você tem que ser muito inocente para cair num tipo de golpe desses, e infelizmente ocorre. Vou tratar agora como você deve diligenciar perante um caso de um processo administrativo de multa, suspensão e cassação da habilitação. Primeiro ponto aqui que você deve tomar, a partir do momento que você está com um processo de alta complexidade, por exemplo, você depende da habilitação para trabalho, para se locomover, para levar seu filho para a escola, e tem esse risco de perder sua habilitação, é você procurar alguém que se especializou na matéria, que estudou, que conhece a matéria jurídica para fins de defesa. O processo de recurso de multa, suspensão e cassação não é obrigatória a contratação de ninguém. Você mesmo pode apresentar seu recurso. E eu conheço gente que estudou, buscou, caso ali também, às vezes é muito fácil, por exemplo, tá com um veículo na sua garagem, tem a câmera mostrando que ele está na garagem e tomou uma multa que foi cadastrada errada lá de outro estado. E aí você pega simplesmente a filmagem e mostra lá que seu veículo não saiu de casa. Então esses são casos fáceis. Mas também tem casos complexos. Uma pessoa que precisa de habilitação para trabalho, o mais recomendável aí, por exemplo, se ela não tiver conhecimento técnico, é buscar alguém que se especializou. E tem toda uma técnica processual para você apresentar seu recurso. Muita gente fala que ninguém ganha recurso de multa, mas simplesmente quando você lê o que foi escrito, você vê que não tem embasamento jurídico algum. Eduardo, que embasamentos jurídicos são esses que eu tenho que apresentar ou que um especialista que eu contrate tem que apresentar na minha defesa do meu recurso ou até mesmo numa ação judicial? Resoluções do CONTRAN, portarias da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, princípios gerais do direito, argumentações em cima de pareceres do CETRAN, AGU, entre outros pareceres administrativos, precedentes administrativos, que são decisões administrativas, jurisprudências, que são as interpretações ali dos julgados que o Poder Judiciário já tem sobre determinada matéria, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, e aqui uma observação, muitas pessoas só apresentam recursos só com base no Código de Trânsito Brasileiro, e olha o tanto de regramentos que você tem que observar ali, cabíveis no seu recurso. A Constituição Federal, quando ela é violada, doutrinas e artigos jurídicos e também outras resoluções aplicáveis ao caso. E aqui, os principais erros cometidos por essas pessoas que cometem fraudes e também pelos condutores quando eles não têm conhecimento técnico. O uso de modelo da internet, pega um modelo genérico, então não vai dar certo isso aí. Perder prazos, às vezes você até contrata a pessoa vai e perde prazo. Você pagou alguém para não fazer o recurso para você. Fazer alegações sem provas, inventa qualquer coisa lá no processo. O agente de trânsito mentiu. Se você faz uma alegação dessa, você corre sérios riscos aí de uma responsabilidade, tá? Argumentos não jurídicos, por exemplo, no caso de recusa, a pessoa fala, eu recusei, mas eu tinha bebido há um dia atrás. Tá, a infração é de recusa e você confessou que recusou. Simplesmente isso é um argumento não jurídico. Justificar a infração, também se encaixa nesse exemplo que eu acabei de dar. Não pedir a cópia do auto de infração, da notificação dos documentos necessários para a sua defesa. Não juntar documentos que comprovem as suas alegações. Recurso para ganhar tempo, né? Vamos recorrer para ganhar tempo porque não vai reverter. Recorrendo dessa forma, e se tiver uma novidade lá que você não atacou, de fato você não vai ganhar. Pagar a multa com 40% de desconto quando essa infração, por exemplo, vai gerar uma suspensão. Agora, aquelas infrações mais leves, assim, que é só o valor da multa e não vai ter consequências na sua habilitação, o recomendável é pagar com 40% de desconto mesmo, não são todos os casos. E subestimar a complexidade da causa. Simplesmente você achar que é uma causa fácil e você achar que simplesmente porque você consegue recorrer, ou alguém que nem entende da área, aquele negócio, fulano me falou que ele consegue cancelar. Tá, ele consegue cancelar e te garantir o êxito. Olha aí, já começa a conversa fiada nesse tipo de caso. Então, esses são os embasamentos que você tem que cobrar do seu profissional, se eventualmente você for fazer uma contratação, se ele tem entendimento dessas técnicas aqui para aplicar no seu caso, até porque são essas técnicas que vão aumentar as chances aí de um cancelamento da sua penalidade. Tá, Eduardo, você me disse que procurar alguém especializado na área
É o recomendável no meu tipo de situação. Mas aí fica a pergunta: e se eu contratar um especialista em trânsito, é garantido que vou anular a infração? Gente, a gente está diante do campo do direito. E a resposta é não. No direito sempre vai ter dois lados. O lado do condutor, a defesa do condutor, e vai ter o advogado também do órgão. Duas pessoas ali qualificadas que vão discutir as teses. Um vai defender onde estão os erros, as novidades, e o outro vai defender que não tem novidades, que ele fez a aplicação de forma correta. Então tem uma decisão, às vezes, do juiz, que vai sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Então, quem te garante o êxito está mentindo. Você já desconfia que isso aí pode ser golpe, tá? A pessoa que te garantir êxito, muito cuidado. Por exemplo, nós advogados, o Código de Ética nos proíbe. Se nós fazemos isso, a gente incorre numa infração ética. Por mais que a gente tenha ali uma grande probabilidade de solução do problema, possa ser que o juiz interprete de uma forma diversa, por exemplo. Então, muito cuidado com aquela pessoa que já chega dizendo que a causa é ganha, deixa que eu vou resolver, que isso aí já é um indício de uma mentira no mínimo, tá? Todo processo tem riscos e um bom profissional ele vai te passar os riscos, vai te passar o cenário desfavorável. Obviamente, ele vai buscar o favorável. Assim como o médico, quando você vai no médico fazer uma cirurgia, por exemplo, toda cirurgia ali tem um risco. Por mais que até uma extração de siso que possa parecer simples, às vezes ela vai à morte de uma pessoa. Se não for diagnosticado o problema dela corretamente, esse tipo de procedimento pode agravar um quadro de saúde clínico dela, assim como no processo. Então, um bom profissional, ele vai te falar os riscos, ele vai te falar as possibilidades de solução, mas também te dá as variantes que pode ocorrer durante o seu processo. Até porque se fosse fácil, você simplesmente resolvia. Como não é fácil, você vai delegar o seu problema para alguém. Outro ponto, causa ganha é mito. Conforme eu disse, todo processo tem um risco. Então, já descarte esse profissional que te garanta essa suposta causa ganha. Pesquise sobre o profissional. Hoje, com a internet, você pode pesquisar. Por exemplo, aqui tem vários vídeos meus que você identifica se eu entendo ou não do assunto. Assim como dos outros colegas também, você consegue pesquisar a vida pregressa desse profissional. Se ele, de fato, ele é regularizado. Se tem um Reclame Aqui, por exemplo, você consegue pesquisar as empresas ali que prestam esse serviço, as reclamações dela. Faça uma pesquisa nas redes sociais. Pesquise também com alguma pessoa que se conhece na cidade. Então, tem toda essa questão que você consegue fazer um levantamento hoje na internet. Verifique se oferece suporte. Gente, quando vocês contratam um profissional, eu já vi reclamações no sentido de que contratou é uma beleza, mas depois que contrata, você não consegue mais falar com a pessoa que está cuidando do seu processo. Então, o Código de Ética, por exemplo, da advocacia, determina que a gente tem um dever de prestação de contas em todo o processo. Sempre que o cliente procura, nós temos o dever de estar falando para você. Se você está procurando a pessoa sucessivamente e ela não te responde, provavelmente você caiu aí num golpe aí que a pessoa sequer está se importando com você. E é assim como um atendimento médico. A gente tem ali o pós-operatório, aquele médico que nos acompanha ali, como está a recuperação. É a mesma coisa com o processo. A duração da prestação de serviço, a assessoria, é justamente ela englobar para você todos os riscos ali e tudo que vai acontecer dali para frente, retirar todas as suas dúvidas, te dar segurança e não desconfiança. Analise as redes sociais, que é um forte aliado aí para você pesquisar sobre esse profissional. Peça as regularidades. Se esse profissional é regularizado, por exemplo, a OAB, a gente paga ali anuidade para a gente estar regular com a carteira da OAB. A gente não pode ter uma punição de suspensão da habilitação. Você consegue pesquisar pela internet, pelo cadastro dos advogados nacionais, se esse advogado está habilitado, por exemplo, se ele tem de fato a OAB, verificar se ele recolhe ali todos os impostos devidos, se ele é regularizado perante a fazenda pública também, se ele está apto a funcionamento na localidade. Então, peça as regularidades também desse profissional. Outro ponto, retire suas dúvidas. Se você está com dúvida do processo, peça para esse profissional tirar todas as suas dúvidas, porque você consegue identificar se esse profissional tem conhecimento ou não. Se ele está todo enrolado ali, não te responde, dá as respostas evasivas, ao invés de ser direto, objetivo com você e ficar te enrolando, desconfie. Sempre que você sentir que aquela pessoa não te passou segurança, procure um outro. Tem vários colegas aí que são excelentes profissionais que eu conheço e que estão sempre se capacitando. Então, boas opções é o que não falta no mercado, mas você tem que ter cuidado com os golpistas. São pessoas que falam simplesmente o que você quer ouvir. É fácil, deixa comigo que eu vou anular. Gente, isso não existe. É um processo complexo. A grande maioria que envolve suspensão e cassação, que você está com esse problema, são processos complexos. Então, muito cuidado ao confiar o seu problema a alguém que não entende ou alguém que está mal intencionado.
Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. A gente tratou ali sobre os cuidados que você deve ter numa contratação, né? Se você tiver com esse tipo de demanda. Vimos também como os golpistas acabam agindo ali. Na prestação de serviço também sempre exige a confecção de um contrato. Analisa o contrato direitinho, porque no contrato vai estar suas obrigações e a obrigação desse profissional de cumprir os prazos, de dar as informações, de fazer a prestação de contas. E lembrando que a contratação de especialista, ela não é uma causa ganha como o pessoal acha que é, né? Se prometer isso, desconfie. A contratação de alguém, de um profissional que entende da área, nada mais é que você está aumentando as chances de você ter um êxito na sua demanda. Você está confiando o seu processo para alguém que entende, que tem um olhar clínico ali do auto de infração, do processo, dos argumentos, da notificação, das teses, e consegue verificar a possibilidade de êxito ou não. Por exemplo, pessoas que não têm nenhum tipo de direito, que está tudo correto, que não dá para fazer nada, um profissional ético vai falar para ela, olha, esse caso aqui não compensa você levar para frente, porque a chance de você perder é muito alta, não vale a pena esse investimento. Vale a pena você cumprir a penalidade, por exemplo, ou até ter um outro meio de solução ali para essa pessoa. Agora, quando é identificada uma novidade que ocorre no auto de infração, ou até mesmo no decorrer do processo, como uma falta de notificação, descumprimento de prazo, ausência de fundamentação das decisões, prescrição e decadência, entre outros erros que a gente já viu aqui no canal, que pode acontecer durante o processo, né? Mesmo que o auto de infração esteja correto, mas o processo fique errado, você tem a possibilidade de anulação. Então, às vezes, pouco importa se você cometeu uma infração ou não, mas sim se aquele processo, por exemplo, ele está regular. Então, esse olhar diferenciado de alguém é o que pode ser aí o diferencial para o seu êxito. Então, muito cuidado na contratação de pessoas, principalmente daquelas que não entendem, e cuidado também com aqueles atendimentos robotizados que você pode encontrar de recursos que são feitos de 2, 5 minutos, 10 minutos. E aí eu te pergunto, qual é a chance de um recurso robotizado, de um modelo, ou até aquelas alegações genéricas dizendo que você é uma ótima pessoa, que a sociedade gosta de você, se você cometer uma infração e essa infração está muito bem fundamentada pelo agente de trânsito e também pelo advogado do Detran lá no processo judicial. Então, tenha muito cuidado e procure sempre buscar as referências profissionais daquele que você confiou a sua demanda. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Esse é um alerta que fica aí para você. Qualquer dúvida sobre o golpe, basta mandar nos comentários. Se você quiser ficar por dentro sobre o direito de trânsito, as nossas redes sociais estão na tela, que é o Instagram, aqui o Facebook. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e também não caiam aí em mãos de pessoas mal intencionadas. Nos vemos em breve em próximos vídeos.